Olá pessoal, aqui é o Flávio Hirai, eu sou médico oftalmologista da Clínica Vermais e hoje nós vamos falar de mais um episódio no nosso podcast e hoje é um assunto complementar do podcast passado que nós fizemos aí com o Dr. Bruno. Ele falou bastante sobre a cirurgia de catarata, tiramos muitas dúvidas do pessoal em relação à cirurgia de catarata e aí ficou um assunto pendente aqui, Fátima, que é super importante, que é justamente o que a gente coloca dentro do olho na cirurgia de catarata, que são as lentes intraoculares. Eu estou com o Dr. Bruno Torres aqui, o Dr. Bruno é meu sócio lá na Vermais, um grande cirurgião de catarata, e nós vamos falar hoje, agora, sobre as lentes, Bruno. Vamos lá. As ditas lentes. As ditas lentes. E aí, o que é uma lente intraocular, afinal de contas? Uma lente intraocular é uma lente, que nem o próprio nome diz, que a gente coloca intraocular quando a gente opera a catarata. E por que a gente faz isso? Porque a gente nasce com uma lente dentro do olho, que é o cristalino, que quando ele fica opaco, dá-se o nome de catarata justamente. E a catarata, a gente vai remover, o cristalino vai remover essa lente. E essa lente, como a gente falou no outro episódio, ela responde por cerca de 20 graus dentro do olho, 20 dioptrias. Então, se a gente não coloca uma lente dentro do olho, a pessoa teria que usar um óculos depois da cirurgia que giraria em torno de 15, 20 graus, que uma coisa nesse garrafa. Sentido, que seria o fundo de garrafa que falavam antigamente. E aí, para isso não ocorrer, obviamente, a gente coloca essa lente intraocular, que ela sim vai ser responsável, transparente agora, por devolver todo esse grau, por tentar deixar o mínimo possível de grau para a cirurgia. Se eu não coloco a lente, eu não enxergo. Se você não coloca a lente, você não enxerga. Teoricamente, às vezes até os pacientes podem relatar, tá mais claro, mas tá tudo desfocado, tá tudo embaçado. É como se fosse uma pessoa que tem um óculos de 20 graus, você consegue imaginar, sem usar óculos, ou seja, não vai ter foco praticamente nenhum. E quais são os tipos de lentes que nós temos hoje? Porque isso é uma coisa, Fátima, também. Assim como eu falei no podcast da catarata, a cirurgia evoluiu muito nos últimos, 20, 30 anos, mas as lentes evoluíram também muito. Exatamente. Nos últimos 20, 30 anos. Existem tipos diferentes de lentes. Agora existem tipos diferentes de lentes. Existem diferentes tipos de lente e até é boa essa pergunta, porque eu vou começar tentando quebrar um mito aqui, que é muito comum no consultório. O pessoal chega e pergunta o quê? A lente é nacional ou importada? Né? Essa é a pergunta que a gente mais é direto, quase sendo... Vou falar que mais da metade das pessoas perguntam isso daí. E eu respondo para as pessoas o seguinte: se é nacional ou importada, não importa. Por quê? Porque existe lente nacional muito boa, nacional muito ruim, importada muito boa e importada muito ruim. Então, simplificar tudo isso numa simples análise é muito, muito pobre, né? A gente tem muito mais coisa para discutir. A gente lá acaba usando lente importada, mas é por uma preferência nossa, né? Da qualidade do produto. Mas teria a nacional boa também, isso daí não é onde mora o cerne da questão. Hoje existem, respondendo a tua pergunta, quais tipos de lente existem? Eu brinco infinitos, né? E aí qual que é o principal ponto aqui? A gente entender a individualidade, né? Entender o que cada um está buscando, entender as características do olho da pessoa, isso também é determinante. E daí sim, junto com o paciente, a gente escolhe a melhor lente. Eu falo que a decisão do paciente sobre a lente não é dele e não é só minha também. Isso é interessante. Ela é nossa, saber. tá? Ela é nossa. Isso é muito engraçado, porque eu tenho um caso que para mim foi ilustrativo, assim. Eu era recém-formado, já tenho algum tempo também, e eu operei uma senhora, eu nunca vou esquecer dela, que eu operei, era um caso complicado, fizemos todos os cálculos, não sei o quê, fizemos as 2 cirurgias. Um mês depois, quando eu fui dar alta para ela, eu olhei para ela e falei assim: tá ótimo, a senhora não vai usar óculos para longe, para perto. Ela olhou para mim e fez assim: eu adorava usar óculos. E aí eu falei, mas foi muito legal isso, porque assim, ela ficou muito bem, eu tenho amizade com ela até hoje, mas eu entendi que eu operei ela para mim, eu não operei ela para ela, entendeu? E essa individualização faz toda a diferença, você ouviu o que o paciente está buscando, né? E hoje é muito isso. Então perguntam para mim: doutor, qual que é a melhor lente? Fala, melhor lente para quem? Para qual situação você quer? E aí eu acho que o meu papel ali dentro do consultório é muito esse. É fazer o paciente entender sobre os benefícios de alguns tipos de lente e sobre as limitações, como das outras a mesma Porque coisa. ela deve ter preços diferentes.
Tem preços diferentes, sim. Cada lente que busca uma coisa, lógico, que quanto mais independência dos óculos as lentes vão buscando, mais caras, falando em preço, mais caras elas tendem a ser, tá? Porque tem mais Porque tecnologia tem na mais lente. tecnologia na lente. Quanto menos dependência dos óculos elas vão gerar depois, mais baratas elas tendem a ser. E aí cai em toda a questão, a lente que o convênio cobre, a lente que o convênio não cobre. Pela regulação, o convênio é obrigado a cobrir um tipo de lente, óbvio que eles acabam cobrindo o tipo mais simples, né? A primeira opção ali. Isso é bem comum. Quando a pessoa vai operar pelo convênio, ela não paga a cirurgia, mas ela paga a lente. Geralmente é isso, tá? E aí o que acontece? Geralmente as lentes do convênio, hoje ainda se usa lentes rígidas, mas é muita exceção, e aí realmente estamos falando de muitos anos atrás, voltando no tempo muitos anos, mas mesmo as lentes dobráveis hoje já são fornecidas pelos convênios, as lentes mais simples. E aí nós não quero entrar tanto na parte técnica aqui, que eu acho que nem cabe, mas assim, existem lentes esféricas e asféricas, que eu vou simplificar o raciocínio aqui dizendo que é uma que tem uma qualidade de imagem um pouquinho superior à outra, tá? Uma análise muito mais profunda, mas tentando ser simplista aqui. E aí, lentes que hoje, por exemplo, o astigmatismo, que é um grau de óculos. Antigamente, a gente não corrigia astigmatismo com as lentes intraoculares. Já há um bom tempo se corrige, que são as lentes tóricas. Essas lentes hoje podem ser bifocais, podem ser trifocais, podem ser de foco estendido, podem fazer um range entre tudo isso que a gente está falando, uma mistura entre tudo isso que a gente está falando. Então, assim, é difícil até te responder essa pergunta. Qual é o tipo de lente que existe? Existem infinitos tipos de lente. Mas eu acho que a melhor resposta para isso daí é individualizar isso para cada paciente. Entender a demanda do paciente, entender o que o olho dele pode aceitar ou não, porque às vezes o paciente tem, por exemplo, uma retinopatia diabética. Ele não pode usar uma lente multifocal, tá? Ele tem um astigmatismo muito assimétrico, que isso é uma coisa mais técnica. Ele também não pode usar, às vezes, uma lente multifocal. Às vezes, nem uma lente com correção de astigmatismo, que são coisas diferentes, tá bom? Mas, caso a caso, a gente tem que analisar, caso a caso, a gente tem que julgar. E o que eu faço com meus pacientes é, o seu olho aceita essa e essa lente. O benefício é esse. Qual que você acha que mais adequa para você? E aí, tem toda a questão comercial que ele leva em consideração junto. E uma coisa que eu adoro falar para os pacientes, fala assim, qual que é a lente perfeita? Sabe qual é a lente perfeita? Aquela que quando a gente tinha 10 anos de idade. Que você enxergava para longe, enxergava para perto, dava cambalhota e estava tudo bem. Entendeu? Hoje não existe lente perfeita. Existem substitutos muito bons, mas todos têm uma limitaçãozinha, certo? Basicamente Isso é muito importante, que nem ele falou da multifocal no diabetes. É bom para o pessoal entender por que não pode colocar. Porque a lente intraocular, ela precisa estar certinha para a gente poder acessar a outra parte do olho, que é a parte de dentro do olho, né? Então, quando a gente faz o fundo de olho, a gente precisa enxergar o fundo de olho, né? E, às vezes, a cirurgia de catarata ela é feita para isso também, para você limpar o caminho nosso para poder acessar o fundo do olho, para fazer outras coisas, né? E o diabético, por exemplo, ele pode ter alterações no fundo do olho e a gente precisa enxergar aquilo lá para poder tratar. Do mesmo jeito que é embaçado para o paciente olhar para fora, é embaçado a gente olhar lá para dentro quando tem uma catarata muito densa. Exatamente. Então, a cirurgia de catarata, às vezes, permite o diagnóstico melhor e até um tratamento melhor em caso que o paciente acaba precisando fazer laser, né, na retina por conta de diabetes. Então, uma das indicações também que ajuda na indicação, na verdade, é um desses pontos também. Tá? Eu acho que o grande pulo que as lentes deram num primeiro momento foi elas serem dobráveis. A gente conseguir injetar ela dentro do olho e isso eliminou a sutura. Isso. Né? Então, eliminou a sutura. A gente faz uma incisão muito, muito pequena, de menos de 3 milímetros, injeta uma lente, você não precisa dar ponto no olho, porque a própria incisão ela é autoselante, ela fecha. E aí né? a lente sozinha abre. Abre lá dentro do olho. E aí agora o segundo pulo que as lentes deram foi justamente isso, elas terem esses desenhos e essa incorporação de tecnologia de uma forma que ela permite a visão não só de longe agora, mas também essas visões de meia distância e perto com mais facilidade que antes a gente não tinha, né? Antes era assim, você opera, você corrige o longe,
praticamente o longe e o perto, você dá um óculos de perto para a pessoa. Eu acho que o segundo ponto que o Flávio está colocando muito bem é o aspecto refrativo, o aspecto grau da coisa, tá? Então, antigamente, o que a gente fazia? A gente operava, punha a lente, mas o principal objetivo ali era clarear. Era pôr uma lente transparente. E o grau a gente corrige no óculos. Hoje, existem diversos tipos de lente que já tentam fazer a correção e fazem muito bem essa correção do grau já na lente intraocular, eliminando o uso do óculos depois da cirurgia. Tá? Então, isso é um avanço muito grande mesmo em relação a essas lentes. E aí, de novo, qual que é a melhor lente? Já parou para pensar que, às vezes, uma pessoa muito alta tem o foco de leitura mais longe porque eu tenho o braço maior do que uma pessoa mais baixa? Então, essa distância de foco é super importante. Então, às vezes, a melhor lente para você não é para uma outra pessoa. Então, a pessoa chega lá, não, mas eu quero pôr igual que meu vizinho pôs porque ele enxerga tudo. Fala, tá, mas qual que é a condição do seu vizinho? Qual que é a altura dele? Como é que é o olho dele? Como é que é a córnea dele? Tem uma série de questões que a gente tem que individualizar. Eu vou sempre bater nessa tecla. A escolha da lente, ela é personalizada. Não tem jeito de não ser. Tá? Não tem jeito de não ser. E é isso mesmo. Cada caso é um caso. Às vezes um olho é de um jeito, o outro é de outro. Exatamente. Da mesma pessoa. Eu falo muito isso para os pacientes. E uma coisa que é muito engraçada na cirurgia de catarata, a gente brinca que é a síndrome do segundo olho, né? A pessoa vem e opera o primeiro olho, ela levanta e fala, nossa, tô vendo tudo. Por quê? Porque ela não tá vendo nada, né? Essa que é a verdade. Aí passa 1, 2 semanas, o intervalo entre uma cirurgia e da outra, a pessoa volta e opera o segundo olho. Ela fala, esse daqui tá um pouquinho embaçado ainda, o outro eu recuperei mais rápido. Você fala, não é isso, é que o primeiro você estava comparando com o que estava ruim. Agora o segundo você já está comparando com o que está bom. É isso entendeu? Que acontece. Então a gente brinca isso daqui é a síndrome do segundo olho. E é muito, muito verdade isso, acontece demais isso daí. E essa lente dura para sempre. Que é outra pergunta que nós temos. Demais. Essa daí eu brinco com os pacientes, eu não aguento falando, ela tem uma validade de 200 anos. Vamos ver se vai dar para o senhor. Mas respondendo sério, agora é pro resto da vida. Tá? Essa lente, é por isso que é importante essa pergunta, porque assim, eu vou até mais longe na tua pergunta. O paciente fala assim, quanto tempo dura essa lente? Ela é pro resto da sua vida, tá? Dá para trocar essa lente, doutor? Então, os pacientes falam assim, às vezes estou meio apertado essa época, ou não quero, ou estou meio receoso, mais sei lá o motivo, agora e depois eu troco. vou por essa. Ou até o contrário também, né? Mas vou escolher esse tipo de lente. Eu posso trocar essa lente depois? Não. A resposta que você tem que ir para casa é não, tá? E ela é uma mentirinha dentro dela. Por quê? Porque a resposta é não. A gente troca a lente depois, às vezes, muito raramente em situações muito especiais. E a gente tenta evitar isso o máximo possível. Por quê? Porque depois que a lente está lá dentro do seu olho, com o passar do tempo, ela vai fibrosar. Ela vai grudar nas estruturas intraoculares, ali bem dizendo, tentando ser mais elucidativo aqui. E aí, para a gente tirar essa lente lá de dentro do olho, às vezes a gente não tem jeito, vai causar lesões ali que a gente não gostaria. Então, assim, só por uma questão refrativa depois, mas eu não queria estar com óculos, eu queria... Não vale a pena se mexer, porque às vezes pode sair pior do que a encomenda, que nem dizem. Não tá? deixa de ser uma ultra cirurgia. Então, assim, completamente diferente. Existe a chance de troca dessa lente no futuro? Em casos ultra excepcionais, quando a situação está muito grave. Resposta para levar para casa é não. Essa lente não se troca depois. Entendeu? E a outra pergunta é se precisa usar óculos depois. Na grande maioria das vezes. Na grande maioria das vezes, depende da lente que a gente vai escolher de novo. Se a gente vai escolher uma lente multifocal, vamos pôr assim, o paciente veio, tem perfil, tem um olho bom, ele quer uma lente multifocal. Uma lente vai corrigir de longe, de perto, ou trifocal, ou seja lá qual for. A maioria dos pacientes consegue ficar independente do óculos. Tá? A enorme maioria dos pacientes. Eu falo para todo paciente, é uma promessa que você vai ficar sem óculos? Não. Brinco com medicina 2 mais 2, às vezes dá 5, né? Mas, via de regra, sim. A gente consegue uma boa independência do óculos desde que a gente tenha usado uma lente para isso, tá? Se a gente vai usar uma lente que não tenta corrigir essa parte, também a enorme maioria vai acabar sobrando grau, vai acabar sobrando óculos para depois. Mas hoje, com essas lentes mais modernas, vamos chamar assim que nós temos, a enorme maioria dos pacientes consegue uma independência muito boa do óculos. E uma coisa legal que eu falo para todo mundo é assim, né? Tem aquela pergunta, vai zerar? Né? Todo oftalmologista eu acho que não gosta dessa pergunta do vai zerar.
Por quê? Porque o 0 não existe, eu brinco. O seu olho hoje é 1, se você for lá à tarde ele é 0,25, se você for amanhã já não é, se for depois é meio. Sabe aquela pessoa que anda na rua, você puxa ela e fala, você enxerga bem? Enxerga os óculos. Não. Entra aqui, senta aqui, vamos fazer um exame de você. Ela vai ter meio, ela vai ter 0,75. Então, o que a gente busca não é o 0. Isso daí não existe, tá? Na prática. O que a gente busca é que a pessoa, tudo que ela faz hoje, dependendo do óculos, ela consiga fazer sem depender do óculos. Sucesso total. É isso que a gente busca com essas lentes. Entendeu? Eu acho que esse ponto da parte da correção do grau é uma coisa que também ficou cada vez mais precisa, né? Então, antes era mais difícil da gente conseguir, porque a lente tem um grau. Então a gente calcula o grau da lente que vai ser colocado dentro do olho. Isso que é legal. Por isso que a gente consegue, teoricamente, tirar o óculos, né? E aí, desculpa te cortar de novo, né? Voltando um pouquinho. Hoje existem lentes, por exemplo. Doutor, sou muito ativo ainda, então dirijo muito, que é a visão de longe. Eu trabalho muito no computador, que é a visão de intermediário. E leio muito, celular, livro, essas coisas, a visão de perto. Existe lente que tenta corrigir as 3 coisas? Existe. Doutor, eu quase não uso celular, eu uso mais computador e longe. Existe lente que vai tentar corrigir só essas 2 coisas? Existe. Existe lente que vai tentar corrigir só o longe e o perto e não dar tanto foco para o intermediário? Existe. Então, de novo, a gente precisa individualizar sempre a questão. Isso é uma evolução que eu acho muito interessante, né? Ou seja, não é um padrão para todo mundo. Você Não vai é. considerar os hábitos, o perfil de cada pessoa. E antes era. Antes era. Você É. entendeu? Por isso que quando o paciente entra na sala e fala, doutor, qual que é a melhor? É porque tem gente que vai querer continuar usando óculos. Eu tenho uma amiga que operou a catarata, ela falou, agora eu vou ter que fazer plástica, porque eu não vou usar óculos, tá aparecendo as minhas rugas que não aparecia antes com óculos. Sim, exatamente. Né? Então, assim, a gente consegue hoje, o legal para o paciente é que com uma cirurgia rápida, segura, né, com uma recuperação muito boa, traz um benefício enorme e individualizado para a necessidade de cada um ali. E isso é muito bacana. Nossa, isso é muito mesmo. legal. Isso é né? muito legal. Isso é muito bacana. Ah, E uma cirurgia totalmente indolor, que é outro mito que existe por aí. Vai que dói, não sei o quê. Legal. Totalmente indolor. Dor zero. A gente já tá indo pro final aqui, Bruno, mas tem uma coisa que é super comum também, porque assim, catarata, você tem uma vez só na vida. Tá? Você resolveu a catarata, você não vai ter mais, porque você não tem mais o cristalino. Mas tem o tal da... O pessoal fala da limpeza das lentes. Você já ouviu isso, Fátima? Não, nunca ouvi. Tá vendo? Tem que limpar a lente com laser. né? Com laser. O que é isso? O que é isso? Vamos lá. Isso daí é assim, tem que limpar a lente com laser é um jeito que nós médicos erroneamente arrumamos para explicar de forma mais fácil para o paciente. Na verdade, não é a lente que suja. Tá? Quando o cristalino ele fica envolto em uma cápsula. E aí, quando a gente vai retirar o cristalino, a gente não retira essa cápsula, a gente retira só o recheio dessa cápsula, tá? E coloca a lente dentro dessa cápsula, a gente chama de saco capsular. Tá. Então Tá a bom? lente que é colocada, ela vai dentro. Ela vai dentro Isso. desse saco capsular. A gente faz um pequeno buraquinho em cima dele, aspira todo o conteúdo do cristalino e coloca essa lente dentro do saco. Tá? Capsular. Essa parte posterior do saco, com o tempo, é normal até ela ir opacificando, é bem comum, tá? Às vezes é uma outra coisa que o pessoal fala, depois ainda tive que fazer um laser, é totalmente comum isso daí. Várias pessoas vão ter que fazer. E aí a gente faz uma abertura nessa cápsula, tanto que o procedimento chama-se capsulotomia. Né? Ele não chama limpeza da lente. É que ao invés de explicar tudo isso para o paciente, às vezes gerar até mais dúvida, até mais ansiedade no paciente, a gente criou o costume de falar, vai fazer uma limpeza na lente. Tá? Mas a rigor, é esse outro procedimento que é feito. E porque a sensação que ele tem é que a catarata tá voltando. Isso. Porque começa a ficar embaçado. E essa capsulotomia, essa sim é feita com laser. Isso. Tá. Aí a gente dá Aí um tiro volta de no laser. assunto. A catarata precisa ser laser. Quem não assistiu outro episódio, volta lá, assiste que ficou bem bacana. A gente discute esse assunto do laser também.
Essa daqui não tem jeito, essa é feita a laser. E é um aparelhinho igual você está acostumado quando você vai no oftalmologista, encosta o queixo a testa, o laser é aplicado, cerca de 10 a 15 segundos está resolvido. Tá? É um procedimento super tranquilo. Simples, não é uma cirurgia. tranquilo. Não, é um né? procedimento Esse é super tranquilo. tranquilo, super simples de ser feito. Esse é um laser Tá. mesmo, tá bom? Exatamente. O que mais, Fátima? Mais dúvidas sobre lentes intraoculares? Essa você não sabia, hein? Não, essa eu não sabia, essa de que tinha que limpar a lente, que não é limpar a lente, né? Mas não tá errado. Mas não tá errado. Não, mas muito interessante. Bom, né? queria aproveitar e agradecer imensamente o Bruno. O Bruno é meu amigo já de muitos anos, né? Eu sou fã dele, é um grande cirurgião mesmo. Eu que sou seu fã. Foi difícil trazer ele aqui, viu, Fátima? Verdade. Bastou um convite só. Falei, você vai ter que ir lá quarta-feira. Não, eu vou. Então tá bom. Queria te agradecer Imagina, muito. eu Acho que que foi muito agradeço. bacana. Nós temos muitas dúvidas em relação à catarata aí, né? Que o pessoal pergunta. Foi bem esclarecedor mesmo. E esse ponto das lentes também, tá bom? Vamos lá, Fátima. Lembrando que para seguir a gente nas redes sociais, acompanhar o Pode Ver Mais no YouTube, no Spotify, no Portal JJ, mandar as suas perguntas para a gente, as suas dúvidas, que a gente vai responder aqui, vai trazer É isso aí. especialistas. E nas redes da Clínica Ver Mais, né? Na Clínica Ver Mais, no Instagram e no Facebook. Temos o nosso site também, que é o vermaisoftalmologia.com.br. E até a próxima, né, Fátima? Até a próxima. Até. Obrigado Obrigado. pelo convite.